Sabe que alteração de sono, né? E a gente já caminhando para a parte da saúde, disrupção de sono é o maior causador de alteração em testosterona em homens, cara. Sério? Então, a primeira coisa que eu investigo num paciente quando ele chega no consultório e ele tem um hipogonadismo, que a gente chama, né? Uma baixa produção de testosterona, que não é causado por uso prévio de esteroide, que é a coisa que eu mais trato no dia a dia, né? Então, eu faço o sujeito voltar ao normal enquanto ele está ganhando massa muscular e emagrecendo, né? É justamente a alteração do sono. A segunda coisa que a alteração de sono ela causa é diabetes. Ela é um dos critérios maiores para você desenvolver diabetes. Caralho, tô fudido, mano. Tá mesmo? Mas agora você fez a cirurgia, você tá dormindo melhor, não tá? Não, eu durmo melhor. O problema é que eu durmo pouco, né? Você tá dormindo pouco? É. Você tá com umas olheiras agora que eu tô olhando pra Sim. você. Você dorme pouco porque você demora para dormir ou você dorme pouco porque você acorda de noite e não consegue voltar a dormir? Esse lance de demorar a dormir, ele sumiu, pelo menos por enquanto, da minha vida por causa dos treinos. Por mais que faz um tempo que eu não faço que eu não vou treinar, esse efeito ficou, sabe? Então não é mais... Antes eu deitava e demorava milhões de anos pra dormir. Ficava rolando na cama e ia dormir 5 horas da manhã. Falei isso pro Cariani até. Isso aí agora não existe mais. Agora eu deito e durmo. O problema é que eu já chego em casa muito tarde. Por exemplo, eu saí daqui meia-noite ontem, né? Aí chego em casa, fica ali, não sei o que, dá uma atenção pras meninas, dá uma atenção pra esposa, não sei o que. Vai lá no computador quando eu vou ver 2 horas, 2h30, quando não é mais. E aí, por exemplo, hoje eu tive que ir no banco resolver uns problemas. Aí acordei, vamos lá. Eu acordo cedo, porque tinha que estar aqui para fazer o flow, tinha que ter resolvido o banco, tinha que resolver o banco antes. E esse lance de fazer muitas coisas no dia, não tô reclamando. É só que limita o tempo que eu tenho pra dormir, sabe? Talvez eu consiga abrir mão de uma coisa ou outra que eu faço durante o dia pra dormir, mas, porra, é umas paradas que eu tenho que fazer, não tem jeito. Vamos pensar no lado fisiológico. Você sabe que muitas vezes a gente não se prepara para dormir, né? Existe, principalmente se você tem um dia repleto, né, isso significa que você teve que tomar uma série de decisões ou você participou de uma série de reuniões onde decisões são necessárias a serem tomadas, tá? Isso quer dizer que você chega em casa drenado. Você conviveu um pouquinho com as suas filhas, com a sua esposa. Isso não quer dizer que o seu estresse diminuiu, tá? Duas razões diferentes. Uma razão cognitiva e uma razão fisiológica. Razão fisiológica. Para você manter a atenção durante o estresse, o seu corpo produz um hormônio que chama cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio neurotrófico. O que significa isso? Significa que ele aumenta a sua capacidade de raciocínio para você tomar as decisões que você fica ruminando na sua cabeça. Isso já faz com que você tenha, mesmo que não um problema para pegar no sono, porque muitas vezes você está exausto, mas tenha problema para sustentá-lo. Então, mesmo o que a gente chama de hipercortisolinemia subclínica, mas noturna, vai fazer o seu sono ficar ruim. Caralho? Soletra essa porra aí. Duvido. Cara, não consigo falar. Soletrar. Tá. A segunda coisa é a razão cognitiva. Então, o que é legal? É legal a gente prestar atenção na nossa vida, as coisas que a gente faz com atenção plena, tá? Vou te dar um exemplo muito rude, mas é o que as pessoas, elas acho que mais vão se identificar. Por exemplo, relação sexual que a gente falou. Você tá ali naquele momento. Você não tá lá com a outra pessoa e tá assim, pô, então, acho que eu tenho que depois pagar uma conta. Não, você tá plenamente ali. Aliás, às vezes você tá tão plenamente que a coisa vai rápido demais. E quem curte o processo, né, tem técnica para dar aquela dissipada, olha pro lado, respira, dá uma segurada. Pensa na morte né? da avó. Porque é uma situação, pensa, cachorrinho, né, gatinho morto, alguma coisa assim para dar uma... Não, calma, senão vai muito rápido. Só que aí, o que acontece? Você percebe que isso é uma situação de atenção plena. Perceba que, na nossa vida, muito poucas outras coisas têm a nossa atenção plena. Por exemplo, a gente estava jogando Street Fighter lá embaixo. Por mais que para você fosse uma coisa muito fácil jogar comigo, né, você estava atento no que estava acontecendo. Eu percebi, você tem uma estratégia, você nunca, sempre que eu pulava para dar o chute com o Ryu em você estava preparado para fazer, defender em cima e chutar embaixo. Por quê? Você sabia que eu ia chutar em cima e ia tentar chutar embaixo. Então a sua atenção estava plena ali. É muito fácil você perceber como que inclusive os jogos são construídos. Quanto tempo dura um round do Street Fighter?
Menos de 1 minuto. Exatamente, porque menos de 1 minuto é o momento que você consegue manter plena atenção no que você está fazendo. Só que as outras coisas na nossa vida, elas duram muito mais que 1 minuto. Muita gente reclama que não consegue estudar, mas nunca criou uma rotina ou então usou exercícios para conseguir estudar, né? Outras coisas, elas dependem que você use ferramentas aprendidas para que você consiga realizar aquele processo. E o sono não é diferente. Então, o que a gente fala, por exemplo, em relação à higiene do sono? Cara, deu 9 da noite, seu telefone só vai tocar para você resolver problemas de outras pessoas, a menos que você esteja de plantão, que você esteja com uma responsabilidade em algum lugar, telefone, tela para baixo, acabou. Tá? Vou assistir televisão, é muito diferente se assistir um filme, por exemplo, de um drama, de você assistir 48 horas. Você assistiu, aliás, do Kiefer Sutherland, era 48 horas ou 24 horas? 24 horas. 24 horas. Famosa série. Cara, essa série, eu terminava de assistir um capítulo com taquicardia, porque ou ia acabar o mundo ou o Jack Bauer ia morrer. E, inevitavelmente, eles alternavam assim. Então eu falava assim, porra, eu vou assistir hoje quantos? 6 episódios? Porque vai acabar o mundo ou vai o Jack Bauer morrer? Eu tenho que ver ele sobreviver, ou tenho que ver o mundo dar certo. E isso te acelera, você não consegue dormir. O estilo de coisa que você vai fazer logo antes de você deitar faz diferença. Então, de novo, né? Por que você percebe que quando a gente fala que a pessoa tá irritada, tá mal-humorada, pô, essa daí tá precisando transar, viu? Por quê? Porque o que é a melhor coisa você fazer antes de descansar? Meu, você dá aquela relaxada, você tem aquela liberação maciça de beta-endorfina, você encosta no travesseiro, aquilo é uma canção de ninar, você já desliga e vai embora. Bom, eu quero te falar que essa noite eu dormi até pelado, foi bonzão. Mas não é bom? Ou se é? Então, o que a gente faz? A gente faz essa higiene do sono, quarto escuro, uma temperatura amena. Se você gosta de dormir sem roupa, porque você sente que roupa te incomoda, e eu te entendo, porque eu sou desse jeito também, cara, o quarto ele tem que ter um aquecedor, um ar-condicionado. Bom, no meu caso foi só que eu dormi mesmo. Desligou. Desliguei. Né? Tipo, Mas essa desliga. E esse sono, ele é gostoso de você pegar nele, porque ele é um sono que te derruba, que te arrebata. Agora, ele não é um sono confortável à medida que ele é um sono tranquilo. É bom um exemplo de sono bom. Aquele dia que você está de férias, por exemplo, e no meio da tarde, nada acontece. A gente chama de síndrome do sábado à tarde, né? O solteiro sabe muito bem o que é isso, né? Principalmente porque ele não está casado, não tem filho, etc. Então, sábado à tarde, ele está absolutamente solitário. Então, ele senta, coloca um filme na televisão, ou então pega um livro, e de repente ele adormece que ele nem percebe que adormeceu. E às vezes é um sono de 20 minutos, 25 minutos, o sujeito acorda novo, fala, nossa, que sono bom, né? Esse sono é bacana. A questão é, a gente tem que transferir isso para o sono noturno. Agora, sábado à tarde, dormir tranquilo é fácil, porque você está relaxado. Agora, dorme quarta-feira à noite, com os problemas que aconteceram na segunda e terça e com os que você sabe que vão acontecer na quinta e na sexta. Malandro. Você já acorda quinta-feira que você está caçando cavaco de manhã e fala, que agora, para onde que eu vou? E um problema nosso é que esse negócio de quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, feriado... Não tem sábado, domingo, se nem perdeu. feriado. Eu não sei o que é isso. Pra mim, todo dia é um dia igual, tá ligado? Pior que é meio isso. E aí não tem esse momento de relaxar, tá ligado? É toda hora trabalhar. Mas aí, Monark, aí tem uma outra técnica. A gente sempre tem que olhar a ferramenta que a gente tem na mão. Quando você olha rotina é uma coisa boa porque ela diminui o nível de ansiedade. Você gosta de assistir filme repetido? Não. Você gosta, Igor? Cara, puta. Tem uns que eu gosto. Tá. Por que você não gosta de assistir filme repetido? Só porque eu já vi. Exato. Quando você já viu, qual é a sensação que você tem? Que eu tô perdendo meu tempo. Falta de surpresa. Exatamente. Aquilo não vai te dizer mais nada. Porém, quando você está muito acelerado, quando você coloca uma coisa que você já viu e aquilo te traz previsibilidade, a tendência é você acalmar. Então, para uma pessoa que é ansiosa, fazer coisas repetidamente faz com que ela diminua o nível de ansiedade. Vamos pegar bebê, por exemplo. Né? O que a gente faz quando o bebê é piquititico, é meses? A gente cria uma rotina para ele. Acordar sempre no mesmo horário, mamar sempre no mesmo horário, tomar banho sempre no mesmo horário. Por quê?
Porque o bebê, ele não tem controle nem do braço e da perna dele, né? Ele tem aquilo que está ligado na cabeça, que está mexendo, que ele não consegue controlar. Então, primeira coisa, por que que ele gosta de colo? Porque é uma coisa que está restringindo ele, está diminuindo aquele movimento. Antigamente, né, as mães colocavam o que a gente chamava de coelhinho, né? Que pegava o bebê, enrolava, deixava o bicho parecer um charuto. Né? E ele ficava calminho. Punha no colo, ficava calminho. Com a previsibilidade, com a rotina, a criança ela começa a entender, opa, ficou claro, é hora de acordar. Tá acabando o dia, hora de tomar banho. Então, ele cria essa inércia. Por mais que ele não tenha cognição formada ainda, essa inércia da rotina faz o bebê ficar mais calmo. Por isso que gente que às vezes não tem outra opção, como levar a criança junto ou deixar em creche, fica uma criança um pouquinho mais irritada, porque você tem a dificuldade de criar essa previsibilidade. Se você tem uma rotina, use isso a seu favor. Usa isso para você criar previsibilidade. Essa previsibilidade, ela abaixa a sua ansiedade. Se abaixa a sua ansiedade, abaixa a sua irritação. Se abaixa a sua irritação, ela te traz satisfação. E isso é importante. Você tem dias repletos, você é produtivo, tenha satisfação na produção que você faz. Vocês conversam com muitas pessoas, vocês têm acesso a muita informação, vocês têm acesso às pessoas, muitas delas reais, o que é legal, que cria uma conexão. Né? E dali para frente são pessoas que podem ou não participar da vida de vocês ou não. Olha a oportunidade que vocês têm. É só transformar isso numa coisa que seja positiva. A gente tem, às vezes, essa dificuldade. Tudo que é novo ou tudo que é em excesso, ele vem como um fator estressor. Depende da gente criar uma forma de reagir a isso e sentir felicidade ou alegria em fazer essas coisas. Né? Mas aí a gente tem que falar dos 6 sentimentos humanos básicos, né, que a gente tem.